Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que vocês devem conhecer como SNUC. Bem, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, gente, ele tem aí, como objetivo a conservação, preservação dos ecossistemas. Mas vale lembrar que essa preservação, conservação do meio ambiente, ela já vem sendo tratada aí, desde o século passado, desde que houve um grande crescimento da cidade, houve a industrialização, revolução industrial, então começaram a surgir leis, mecanismos, instrumentos para a preservação e conservação do meio ambiente. Por exemplo, lá na década de 30, 1930, quando surgiu o primeiro Código Florestal, ele tratava, da preservação de áreas de manguezal, áreas de restinga, dunas, margem de rios. O novo Código Florestal brasileiro, que é o Código de 1965, ele trouxe o conceito de áreas de preservação permanente. E a Constituição Federal de 88, ela trata aí o meio ambiente como um direito fundamental, que cabe ao poder público e privado a conservação, cabe garantir aí o bom uso para que as próximas gerações também possam usufruir do meio ambiente. Então, apesar de que o SNUC, ele fala muito, ele traz assim com força essa questão da conservação e preservação do meio ambiente, de algumas áreas específicas, isso não é novo, tá, na nossa legislação. O SNUC, ele é de 2000, é a Lei 9.985, já completou, então, os seus 20 anos, e ele trata de espaços territoriais específicos e os seus recursos ambientais. Como a gente vai falar de unidade de conservação, vamos ver aí, então, o conceito, o que o SNUC traz como unidades de conservação. Bem, ele coloca lá que essas unidades são um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com o objetivo de conservação e com limites definidos sobre regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Gente, nesse conceito é importante a gente atentar que quando esse conceito traz para a gente que é uma área legalmente instituída pelo poder público, a gente tem que entender que as unidades de conservação, elas também podem ser privadas. Entretanto, elas precisam ser reconhecidas, tá, pelo poder público. A gente vai ver uma categoria que são áreas de unidades privadas, Você, como proprietário de uma unidade privada, de uma área privada, pode solicitar que ali seja instituído uma unidade de conservação. Mas é preciso que essa unidade ela seja instituída, tá? Ou seja, reconhecida, pelo poder público. E aí o objetivo é sempre a conservação, é preciso ter os limites definidos, isso é super importante, É preciso ter uma área definida, já que se trata de um espaço territorial. As unidades de conservação, gente, elas são criadas, tá, por decretos, resoluções ou por leis. Entretanto, uma vez que ela já foi criada e que é necessário fazer alguma alteração ou alguma supressão de algum componente dentro da unidade de conservação, isso só pode ser feito através de lei. O Conselho de Meio Ambiente, o CONAMA, ele que é o órgão consultivo e deliberativo, tá, das unidades de conservação. Aí a gente tem o Ministério do Meio Ambiente como órgão central e o ICMBio e o IBAMA, como órgãos executores das unidades de conservação federais. É importante também a gente atentar que hoje estamos com foco em unidades de conservação federais, mas existem unidades de conservação estaduais e municipais, que são essas instituídas aí pela secretaria, pelo órgão ambiental do estado ou do município. Bem, as unidades de conservação, gente, elas se enquadram em dois grandes grupos, que são os grupos de proteção integral e os grupos de uso sustentável.
Quando a gente fala no grupo de proteção integral, a gente precisa entender que essas são voltadas para a preservação, elas são mais, o uso delas, né, dos recursos naturais ali, ele é mais restrito, só é permitido um uso indireto. Então, nas unidades de proteção integral, essas unidades, elas são criadas para a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, então sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Quando a gente fala uso indireto, o próprio SNUC, ele traz lá o que seria esse uso, e ele coloca que aquele uso que não envolve o consumo, não envolve coleta de dados, não envolve nenhum dano ou destruição dos recursos naturais. Tá? Então, a gente pode ver que é um uso bastante restrito. Já as unidades de conservação de uso sustentável, elas são voltadas não para a preservação, mas para a conservação daquele território. E aí, elas são voltadas para a exploração do ambiente, né, de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis, ou seja, de garantir a permanência, né, desses recursos, dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos ali daquela área, de forma socialmente justa e economicamente viável. Olha aí o tripé da sustentabilidade, né? Então, em uma unidade sustentável, de uso sustentável, os três componentes, meio ambiente, sociedade e economia, precisam ser contemplados de maneira positiva. Bem, aqui vocês podem ver os tipos, tá? As diferentes categorias das unidades de conservação de proteção integral. Então, aqui em cima nós temos as 5 categorias, que são estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e o refúgio da vida silvestre. E aqui embaixo nós temos as 7 categorias que se encontram aí dentro do grupo de uso sustentável, que são as áreas de proteção ambiental, conhecidas como as APAs, né? Não confundam APAs com APPs, né? APPs são áreas de preservação permanente, as APAs são áreas de proteção ambiental. Temos as áreas de relevante interesse ecológico, floresta nacional, que são as FLONAS, reserva extrativista, as RESEXs, reserva da fauna, REFAO, reserva de domínio sustentável e as RPPNs, reserva particular de patrimônio natural. Então, totalizando aí 12 categorias distribuídas nesses 2 grupos, proteção integral e uso sustentável. Vamos ver agora aqui, com um pouquinho de detalhes, os tipos de uso que são permitidos, tá? Nessas diferentes categorias. Então, por exemplo, aqui em cima a gente tem reserva biológica e estação ecológica. O que é permitido? Desenvolvimento de pesquisa científica e educação ambiental. Parques nacionais, RPPNs, já é permitido o turismo em contato com a natureza. As FLONAS, já é permitida a produção florestal. Nas RESEXs, é permitido o extrativismo por populações tradicionais, né? Existem populações que vivem, né, dentro da RESEX e extraem dali os recursos, né? Pode ser... por exemplo, se for dentro do manguezal, pode ser marisco, às vezes é lenha, a população ela vive ali utilizando daquele recurso. E aí também tem o caso da Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Refúgio da Vida Silvestre, Monumento Natural, que já são áreas aí onde é permitida a agricultura e a pecuária. E quando a gente chega aqui embaixo, gente, que são as APAs e as áreas de relevante interesse ecológico, a gente vê aqui que já é permitido o que eles colocam como uso variável, visando um ordenamento territorial sustentável. Então, aqui a gente ainda vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso, é para vocês terem uma ideia, né, de como que os tipos de uso, eles vão mudando, desde mais restritivos, quando a gente pensa aqui nas reservas de proteção integral, como, por exemplo, reserva biológica e estação ecológica, mas aí como que isso vai se flexibilizando, né, aí de acordo com a categoria, tá, das unidades de conservação. Bem, então vamos ver aqui um pouquinho com relação a essa restrição de uso, vamos ver aqui um pouco a respeito das unidades de proteção integral. Então, aqui na REBIO, qual é o objetivo da REBIO, né? É a preservação integral
da fauna, flora e de todos os recursos naturais. Por se tratar, gente, de uma preservação integral, a REBIO, a reserva biológica, os tipos de uso são bastante restritos. Ela precisa ser de domínio público. O que isso quer dizer? Que se houver uma propriedade privada ali dentro daquela área da REBIO, é necessário fazer aí a desapropriação dessa propriedade, né? Então, o proprietário ele vai ser indenizado, vai receber um valor em dinheiro, mas ele vai ter que sair de dentro daquela área. Na REBIO é permitida apenas a visitação e a pesquisa científica. Na estação ecológica, que também é de domínio público, é permitida já a visitação para a educação. Não é possível realizar atividades voltadas para o turismo e nem a criação de animais. Nos parques nacionais, que são bastante comuns no Brasil, né? A gente tem aí inúmeros parques nacionais. As pessoas utilizam o parque para fazer turismo, vão visitar os parques nos finais de semana, domingo, porque ele já permite aí esse tipo de uso, bem como pesquisa, recreação, Então, a gente vai vendo aí essa flexibilização. Entretanto, o parque ainda é de domínio público. Já o refúgio de vida silvestre e o monumento natural, eles já podem ser tanto de domínio público como privado. O refúgio da vida silvestre, ele tem como objetivo aí proteger áreas que são de reprodução para espécies. E o monumento natural, né, serve para proteção aí da beleza cênica, uma área que tem uma beleza que necessita ser preservada, ela pode se enquadrar como monumento natural. É importante, gente, ter em mente que a unidade de conservação, ela precisa ser instituída ali legalmente no papel. Não é só porque essa área, uma dada área, ela é bonita, ela tem uma beleza cênica diferente, ou ela é uma área onde as espécies costumam se reproduzir, automaticamente ela já vai ser uma unidade de conservação. Não, é preciso que isso seja instituído legalmente no papel, formalizado, para que de fato a área entre aí nessa categoria de unidades de conservação. Então, aqui eu coloquei para vocês algumas fotos, né? O Monumento Natural do Rio São Francisco, aqui o Parque Nacional do Jamanchim, que é aqui no nosso estado. E uma coisa interessante, gente, é que, olha, o parque, por exemplo, o Parque Nacional do Jamanchim, ele é uma área de proteção integral, né? O Parque Nacional, como eu falei para vocês, é permitido visita, turismo, atividades recreativas. Entretanto, por exemplo, algumas atividades que causam muito impacto, como a mineração, não são permitidas. Porém, como vocês estão vendo aqui na foto, nesse parque existiam aí algumas áreas que estavam sendo utilizadas para extrair minério. E aí o IBAMA, então, fez toda uma operação, né, para fechar essas áreas aí de onde se extraía minério por conta do impacto, já que o Parque Nacional ele está dentro da área de proteção integral, né? Então existe toda uma forma de uso e essa forma impactante ela não é compatível com o chamado Parque Nacional. Aqui coloquei para vocês a foto da REBIO, a Reserva Biológica do Gurupi, aqui, vocês estão vendo, então, ela é bem na fronteira aqui, né, do estado do Maranhão com o estado do Pará, essa área verde aqui, e ao redor da REBIO, nós temos a chamada área de amortecimento, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. É aquela área, né, que serve para proteção da unidade de conservação. E aqui nós temos a REBIO do Rio Trombetas, aqui no nosso estado. Aqui a REBIO do Rio Trombetas, que já está juntinho aí com uma flona. E essa área amarela são terras indígenas, tá? Acontece, gente, muito comum de acontecer com uma certa frequência, que algumas unidades de conservação, assim, em algumas regiões, as unidades de conservação, elas ocorrem ali como o que a gente chama de mosaico, tá? Muitas unidades, mas unidades diferentes. Aqui vocês estão vendo uma REBIO, uma flona, mas pode ser uma REBIO, uma flona, uma RPPN, diferentes categorias, tá? Juntas. E aí, quando isso ocorre, a gente tem o chamado mosaico de unidades de conservação. Bem,
Aqui vocês estão vendo agora aí quais seriam as categorias, né, das reservas de uso das unidades de uso sustentável. Então, a gente tem aqui a reserva do patrimônio particular do patrimônio natural, que ela pode ser criada pelo proprietário. Então, se você tem uma área e você vê que aquela área precisa ser conservada, tem um certo interesse, você pode solicitar juntamente aí com o órgão do seu município ou do seu estado para criar essa reserva, né? E aí pode ser que aí ela vai ser ou uma reserva estadual, ou uma reserva federal, ou uma reserva municipal, dependendo de como for feito esse trâmite, tá? Mas entendam que você, como proprietário, pode solicitar a criação de uma RPPN nas suas terras. Aqui, a próxima categoria, a gente tem a RESEX, que é a reserva extrativista, que na reserva extrativista é necessário, tá, a desapropriação da propriedade privada. Entendam que uma comunidade tradicional, ela pode viver dentro da RESEX e extrair aquele recurso, mas isso não pode ser tido como privado. Isso continua sendo de domínio público, tá? A reserva de domínio sustentável, ela tem por objetivo melhorar a qualidade de vida de populações tradicionais e, nesse caso, gente, só é necessário a desapropriação da propriedade privada quando as atividades realizadas ali, elas são incompatíveis com o objetivo da reserva de domínio sustentável, né? Então, se a atividade ela não vai causar, não tem impacto na qualidade de vida, não tem impacto negativo, tá? Na qualidade de vida daquela população que vive ali, a atividade ela pode continuar sendo exercida. E o que é permitido, né? Além da moradia ali da população tradicional, atividade de pesquisa, turismo e criação de animais. Passando aqui para a flora, o que é permitido é muito comum, né? Vocês já devem ter visto aí muitos pesquisadores que realizam atividades dentro da Floresta Nacional. Então, dentro da Floresta Nacional não é possível, tá, ter nenhum tipo de propriedade privada. E o que é permitido lá? A visitação, o turismo, né? Criação de animais. Já na REFAO, que é a Reserva de Fauna, o objetivo dela é proteger a população de animais nativos, residentes ou migratórios. É necessário, tá, a desapropriação da propriedade privada e é proibido a criação de animais e agricultura. Porque a ideia, gente, da REFAO é que os animais que vivem dentro daquela área, que eles possam ali ser protegidos, mas que sejam animais nativos, residentes ou migratórios, né? Não podem ser animais trazidos, por exemplo, se alguém vai trazer, vai levar para cultivar dentro de uma REFAO uma determinada espécie. Isso aí não pode, tá? Por isso que é proibido tanto a agricultura quanto a criação de animais. A ideia é que as espécies ali, elas sejam espécies nativas, residentes ou espécies migratórias, mas não que elas sejam inseridas e domesticadas ali dentro. Bem, com relação à área de relevante interesse ecológico, o objetivo delas, né, é a manutenção dos ecossistemas, aí já pode ser tanto uma área pública quanto uma área privada, é permitida a visitação, a pesquisa, o turismo, a criação de animais e a agricultura. E nas APAs, né, aqui no estado nós temos muitas APAs, o objetivo delas é proteger a diversidade biológica e disciplinar o processo de ocupação, assegurando a sustentabilidade dos recursos naturais. Então, olha só, o que é permitido nas APAs, gente? Uma ocupação planejada, visando aí a sustentabilidade, né? O uso racional dos recursos naturais. Eu coloquei essa figura aqui para que vocês tenham em uma única visão, né? Seria uma visão condensada, os tipos de unidades de conservação. Então, nós temos aqui fora. Nessa parte verde aqui dentro nós temos o objetivo da unidade de conservação, né? E aqui nós temos algumas informações no que diz respeito ao tipo de domínio dessas terras, tá? Então, a ideia é que aqui vocês tenham essa visão completa do que nós tratamos aí nos slides anteriores, se vocês quiserem fazer comparações.
Uma coisa muito importante, gente, quando a gente pensa em unidades de conservação, são as chamadas zonas de amortecimento. A zona de amortecimento, ela é aquela área, tá, que se encontra no entorno da unidade de conservação, onde as atividades humanas, elas estão sujeitas a normas e restrições específicas. Por que que essas atividades estão sujeitas a restrições? Para que elas são sujeitas às restrições para que os impactos negativos dessas atividades, eles não venham recair dentro da unidade de conservação, né? Então, por exemplo, num raio, né, tem unidades de conservação que é um raio de 3 quilômetros, mas num determinado raio instituído aí para cada unidade de conservação, as atividades, elas são monitoradas, né? Você não pode instalar uma empresa, é preciso fazer seguir tudo que o plano de manejo diz, é preciso fazer muitas vezes um licenciamento. O órgão que é o gestor da unidade de conservação, ele que é o responsável aí pelo monitoramento dessa zona de amortecimento, é ele que vai decidir as atividades que podem ser realizadas ou não. Todas as unidades de conservação, exceto a área de proteção ambiental e RPPNs, tá? Só essas duas que elas não precisam ter uma zona de amortecimento, mas as demais áreas, todas elas precisam ter essa zona. Os limites, gente, da zona de amortecimento e as normas que precisam ser seguidas ali dentro daquela zona, eles devem ser definidos, tá? Ou no ato de criação da unidade de conservação ou posteriormente. Acho que soa um pouco estranho, né, que esses limites eles possam ter de ser definidos posteriormente, mas essa informação ela tá lá dentro do SNUC. E aí isso acarretou o quê? Que muitas unidades de conservação foram criadas sem definir a sua zona de amortecimento, né? Ficou por conta desse posteriormente, seria definido depois. Passado os anos, o SNUC é de 2000, passado alguns anos, lá em 2010, o CONAMA lançou uma resolução que, para aquelas unidades de conservação que não apresentam uma zona de amortecimento instituída, ficou decidido que a zona de amortecimento seria aí um raio de 3 quilômetros ao redor da unidade de conservação. E nessa mesma resolução, o CONAMA deu um prazo de 5 anos para que os gestores das unidades de conservação que não possuem uma zona de amortecimento ainda definida, né, que iriam entrar aí nesse raio de 3 quilômetros, já que não tem, fica sendo considerado zona de amortecimento 3 quilômetros. Mas, dentro de um prazo de 5 anos, essa zona precisa ser definida pela a gestão da unidade de conservação. Então, isso foi em 2010, chegou em 2015, o IBAMA concedeu mais 5 anos ainda para as unidades que ainda não tinham decidido a sua zona de amortecimento, inserido isso no plano de manejo, mas aí então o prazo terminou em 2020, tá? Terminou agora recentemente. A zona de amortecimento, gente, ela serve justamente como um filtro, né? Para que aquelas agressões que ocorram fora ali no entorno da unidade de conservação, para que elas não venham colocar em risco a integridade daquela área que precisa ser conservada ou preservada. Tá? Então, ela é meio que para evitar, por exemplo, que os impactos da ocupação humana na região ao redor da zona da unidade de conservação, né, para que ela venha, esses impactos eles venham alterar ali, que seja a biodiversidade, né, fauna e flora de dentro da unidade de conservação, que é geralmente o que se pretende conservar, preservar. Bem, aqui tem uma foto para vocês terem ideia da zona de amortecimento. Então, aqui no centro, né, a gente tem um parque estadual, e aqui em azul, essa linha em azul, ela é a chamada zona de amortecimento, tá? Que precisa ser definida para todas as unidades de conservação, exceto para as APAs e RPPNs. Vamos falar agora, pessoal, dos instrumentos de gestão das unidades de conservação. Esses instrumentos de gestão, eles servem para nortear os processos, os procedimentos e as ações que vão ser tomadas dentro de uma unidade de conservação.
O principal instrumento de uma unidade de conservação é o chamado plano de manejo, né? Toda a unidade de conservação precisa ter um plano de manejo. É esse plano que vai instituir as regras e as normas que vão presidir o uso ali daquela área que é tida como uma unidade de conservação. Então, como que aquela área vai ser utilizada? Como que os recursos naturais vão ser manejados? Tudo isso precisa estar ali. Quais são as ações que vão de preservação, as ações que visam a conservação ou restauração de algum ambiente, de algum hábitat ou de algum ecossistema? Tudo isso precisa estar ali no plano de manejo. O plano de manejo, gente, é muito importante que ele traga um diagnóstico da situação atual da unidade de conservação, identificando, por exemplo, qual é o estado daquela unidade de conservação, se as espécies ali elas estão ameaçadas, qual é a quantidade, por exemplo, de mata, quais são as espécies de fauna e flora, qual é o estado de conservação dos ecossistemas. É importante que esse diagnóstico ele seja o mais completo possível e que ele não traga só informações da flora e da fauna, né, e dos recursos naturais. Mas, por exemplo, se houver uma comunidade tradicional ali dentro daquela área, informações da sociedade no geral, como que a sociedade interage, quais são as formas de uso que a sociedade faz daquele espaço, tudo isso é interessante que o plano de manejo traga, né, todas essas informações, porque justamente o plano de manejo é ele que vai ditar regras e normas para a utilização daquela área. Então, claro que é importante que essas regras, normas, as ações que sejam tomadas, né, elas sejam compatíveis com o objetivo e com as atividades que ali são desenvolvidas. Outro instrumento muito importante, gente, é o chamado zoneamento. O zoneamento, como vocês podem ter ideia, ele nada mais é do que a definição, né, de alguns setores ou algumas áreas, zonas ali dentro de uma universidade, de uma unidade de conservação, que tenha um objetivo ou que precise ser manejado de uma forma específica. Vamos pensar num exemplo. Então, nós temos uma unidade de conservação, vamos supor, de 30 mil quilômetros quadrados. Entretanto, existem algumas áreas específicas que, se for um parque nacional, né, que pode ser visitado, mas naqueles 30 mil quilômetros quadrados de parque, existem áreas que não podem ser visitadas, e aí entra o zoneamento. O zoneamento, ele vai delimitar, então a área X não pode ser visitada, a área Y não pode, na área Y não pode desenvolver tal atividade, e assim sucessivamente. Esse zoneamento, ele vai ditar como se fosse meios aí, regras específicas para áreas específicas dentro das unidades de conservação. E o zoneamento, ele tem que vir inserido já no plano de manejo, tá? É importante isso, que quando o plano de manejo seja feito, o zoneamento já esteja inserido dentro deste plano. Outro instrumento que nós temos são os chamados corredores ecológicos. Tenho certeza que vocês já ouviram falar. Nada mais são do que porções, né, de ecossistemas naturais ou seminaturais que ligam diferentes áreas de unidades de conservação. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, muitas vezes a gente tem mais de uma unidade de conservação, né, dentro de um determinado ecossistema, dentro de uma determinada área. E o corredor ecológico, ele serve justamente para ligar essas áreas, né? Para que as espécies elas tenham como migrar de uma área para outra. Os corredores ecológicos, gente, assim como o zoneamento, eles também precisam estar dentro do plano de manejo. E eles servem aí, por exemplo, para reduzir os efeitos de fragmentação de uma área. Eles servem para manter o fluxo genético, porque se as espécies elas ficam isoladas em áreas menores, isso aí vai fazer com que o fluxo genético ele diminua. Então, o corredor ecológico permite aí essa migração, né, essa interligação entre áreas, que favorece, claro, o fluxo gênico. Ele permite também o movimento da biota, o que acarreta, né, uma dispersão de espécies,
facilita com que as áreas degradadas sejam recolonizadas, auxilia na manutenção de populações que demandam uma área extensa, porque quando a gente liga o corredor ecológico, uma espécie que necessita de uma grande área, ela pode, se ela estiver isolada ali só em uma área menor, o que ela pode fazer? Utilizar esse corredor ecológico e alcançar outra área, né? Mas quando isso não acontece, a espécie ela acaba ficando reclusa, e se isso aí pode ser muito ruim para a espécie, a ponto de que ela não venha se desenvolver, permanecer ali naquela área, já que tem espécies que precisam aí de grandes extensões. Então, ele ajuda aí nesses pontos, tá? E ele, assim como o zoneamento, tem que ser inserido no plano de manejo. Bem, outro instrumento é o conselho gestor. Então, como o nome já diz, ele é um conselho que é formado pela sociedade ali que utilize, né, diretamente aquela unidade de conservação, por instituições de pesquisa, por órgãos públicos, por órgãos privados que estejam ligados àquela unidade de conservação. O conselho gestor, gente, nada mais é do que um fórum, tá, onde vão ser discutidos, negociados ali tudo o que diz respeito à unidade de conservação. Então, tudo o que diz respeito à utilização dos recursos naturais, às questões ambientais, questões sociais, econômicas, culturais, políticas, tudo, absolutamente tudo referente à unidade de conservação deve ser discutida no conselho gestor. E o conselho gestor, gente, ele deve propor ações para tratar aí, né, propor ações que ajudem a com que os objetivos da unidade de conservação sejam alcançados, sempre tentando compatibilizar o objetivo da unidade de conservação com os demais interesses, né? Seja de uma população tradicional que vive ali, ou de algum órgão, sociedade, sempre trabalhando aí nessa compatibilização de interesses, tá? O ideal é que o conselho gestor ele seja formado até mesmo antes, tá, da criação de unidade de conservação. O conselho gestor ele deve dar todo o suporte para a criação do plano de manejo, porque tudo que vai acontecer ali dentro precisa ser discutido, e essa discussão ocorre justamente nesse conselho. Outro instrumento é a chamada compensação ambiental. Acho que vocês já ouviram falar, né? A compensação ambiental, ela vem lá do licenciamento ambiental e nada mais é do que um valor, né, que deve ser pago por algum empreendedor que causa algum impacto ambiental dentro de uma unidade de conservação. Então, entra meio que naquele princípio se você causar um dano, você vai ter que reverter aquele dano de alguma forma, e pode ser através de um pagamento, pode ser através de alguma atividade específica, recuperação da área, mas é aquele princípio do causou dano, vai ter que pagar, né? De alguma maneira, esse dano aí, você vai ter uma empresa, um empreendedor, ele vai ter que pagar esse dano. E esse pagamento, ele é feito, gente, para a unidade gestora, tá? Da unidade de conservação. Por fim, acredito que esse é o último, nós temos o chamado conselho integrado, que nada mais é do que aquele conselho que atua quando eu tenho um mosaico de unidades de conservação. Lembra que eu falei para vocês que em algumas áreas, aqui a gente tem um exemplo, né? Algumas áreas, aqui é o exemplo da Amazônia Meridional, nós temos, por exemplo, mais de uma unidade de conservação. Então, aqui nós temos Parque Estadual, Floresta Nacional, Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RESEX, Estação Ecológica, Reserva Biológica. Então, imaginem só, cada uma dessas unidades de conservação, né, tem um conselho. Entretanto, o conselho integrado é como se fosse o conselhão, né, que ele tenta aí, no conselhão, ele tenta aí como se fosse também compatibilizar os objetivos, as atividades que são desenvolvidas nessas unidades de conservação, de forma a garantir que o objetivo ele seja alcançado, tá? Então, ele é um conjunto de unidades de conservação, ele serve para um conjunto de unidades de conservação, né, que podem ser de categorias diferentes, podem estar muito próximas umas às outras, ou às vezes nem tanto, que deve aí gerir de maneira integrada e participativa, tá?
os interesses dessas unidades de conservação, sempre pensando no desenvolvimento sustentável. Bem, pessoal, então a aula encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, mas vocês sabem que qualquer coisa vocês podem me contactar. Um abraço.